once knew. Can we really live without each other? When did we lose the touch that seemed to mean so much? It always made me feel so free. As a bird, that's the next best thing to be. Free as a whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. As a bird, that's the next best thing to be. Free as a Então, as palmas nos trazem de volta à realidade, né? Podemos, então... vocês escutaram, então, os Beatles, Free as a Bird. Escolha, indicação da Kátia Moreira. Né? E, Kátia, a gente podia já começar esse bloco falando, então, da retrospectiva de algumas coisas. Não vai dar tempo de falar de todos, né? Vai ter que pensar... Estava escolhendo aqui, aí, né? Mas eu acho que elas estão todas entrelaçadas, na verdade, né? Porque nós começamos o ano passado falando sobre a proteção animal, as protetoras de animais, né? E o ônus que elas carregam, né? Quando elas são chamadas ou quando elas deparam com uma situação que não é só aquele ônus, né? Como a Carolina que esteve aqui falando conosco, não é o ônus apenas de dinheiro que é gasto, de mobilização, né? Mas o ônus emocional. Sim. Porque quando tu vai atender um animal e tu é envolvido com a causa, aquele ônus todo emocional, né, do animal estar doente, do animal não sobreviver, fica com a protetora, né? Isso era uma questão que nós conversamos seguido, né? Porque parece que apenas a parte financeira vai conseguir o dinheiro, vai tratar o animal, mas quem fica com o ônus da dor, da coisa toda, é o protetor de animal, né? Então, de vez em quando um protetor fala alguma coisa numa mídia social, ou que está muito envolvida num caso, as pessoas criticam, mas é o estresse emocional que vem atrás de tudo isso, né? E isso aí só vai mudar quando as pessoas tiverem uma maior conscientização. Ai, que bom, quero. Quando as pessoas tiverem uma maior conscientização e entenderem que é uma questão que deve ser
absorvida, que deve ser de envolvimento de toda a sociedade e não apenas de pessoas que têm, essa afetividade maior em relação aos animais. E puxando esse gancho das protetoras, né, é a parte educativa que tem funcionado aqui na cidade. Por exemplo, nós trouxemos também, em seguida, um projeto da escola Loréa Pinto, que é ali perto da cidade de Águeda, Coab 4, naquela área ali. E veio conversar conosco a Daiane Gago e o Felipe Nóbrega, que fizeram um projeto, né, ele como coordenador e ela que teve essa ideia, né, que nós contamos até que foi um encontro, né, de nosso, castrando uma cadelinha, ela com uma e eu com outra, e começamos a conversar e surgiu essa ideia que ela já tinha de fazer uma conscientização com os alunos da escola, os adolescentes. E eles fizeram um projeto na comunidade, então eles saíram nas casas, na comunidade, para conscientizar as pessoas sobre como tratar os animais, tanto na questão dos maus tratos, como o que fazer para que eles sejam melhor beneficiados, né? Como castrar, como não prender em correntes, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece realmente, e às vezes até mais em bairros onde tem um maior número de animais, que as pessoas passam a não vê-los. Eles passam a fazer parte, como eu digo, da paisagem. Tu passa por um animal, né? Tu olha e ele é uma pedra. Tu não vê que tem uma vida ali por trás daquele animal num cantinho, né? Então eu participei desse projeto, uma palestra para os alunos, e eles estiveram aqui no programa, né, para dar o feedback, e agora ela está me passando, né, que mudou muito a visão de muitos estudantes em relação aos animais. Porque eles passaram, como eu digo, olhar, tu olhas, né, como se fosse uma pedra, mas quando passa a ver este animal, interiorizar o que esse animal está sofrendo, te mover isso. E ela me disse agora há pouco, né, que não conseguiram ainda concluir o ano letivo, ainda estão porque teve um período de greve, mas que muitos alunos já estão motivados nessa questão. E eles são multiplicadores, claro. O adolescente, né, tem essa questão de se envolver quando é despertado, né, de se envolver em muitas questões. E aí já vou pulando para a pauta que nós tivemos em novembro, com o projeto da Prefeitura de Educação Ambiental e do Pé na Areia, que é outro projeto de conscientização. E este ano eu fiz as palestras para as crianças, né? Agora, quarta, quinta e sexta, lá no Cassino. E o tema, claro, que eu abordei com eles foi os direitos dos animais. E as crianças têm as respostas prontas, né? Elas já vêm sabendo o que é certo, o que não é, né? E às vezes tu fica pensando, se a criança sabe como é que muda, onde é que muda, qual é o ponto que muda, né? Para tu ser um abusador de animais ou um maltratador, né? Mas a gente vai lá e amplia essa consciência, né? Que eu imagino que nasça já com eles, de tu pegar um animalzinho e tu querer tratar ou fazer carinho, enfim, aquela coisa bem básica de criança, né? Para ampliar essa consciência. E as respostas deles todas, assim, são bem uníssonas, né? Tu faz uma pergunta sobre o que é e eles respondem todos juntos, né? E foi muito bom, muito bom. Inclusive, conheci uma menina de 10 anos, que foi um prazer, a Gabriela, vegetariana. Gabriela é vegetariana desde os 5 anos, iniciativa dela. Os pais não são vegetarianos. Ela disse para mim que ela me chamou, né, que ela era tímida, e disse, eu sou vegetariana desde os 5 anos por causa dos animais. Eu só não sou vegana porque minha mãe não deixa ainda, né? E aí eu conversei com ela um pouco, óbvio, a menina tem, assim, uma lucidez em relação a isso, e desde os 5 anos tem que ter muita personalidade, né? Porque a família está se adaptando à escolha dela. Então ela está convencendo a família também nisso. E depois eu falei com a mãe. E a mãe me disse que realmente eu não deixo ela ser vegana, porque o envolvimento é muito amplo,
né? Não é só a alimentação. A mãe também já estava sabendo o que era uma vegana. Assim, mas naturalmente ela vai se tornar vegana por ela mesma. Então não há empecilho por parte da família, que foi um prazer descobrir isso, né? Sim, como a conscientização destas crianças, né? Eu não me lembro se, porque faz 4 anos que eu faço palestras lá, se ela foi em algum outro ano anterior, né? E ouviu alguma coisa, mas como ela diz que está desde pequena lá nessa parte da educação ambiental, né, no Pé na Areia, de repente ela tenha despertado em relação aos animais, né? Porque já fiz a palestra sobre veganismo também. E aí, vamos vindo. Me ajuda, Fernanda. Que é muita coisa. Pois é muita coisa. Preciso puxar aqui. Não, mas vamos lá. Tem escritinho aí? Tem. Nós também tivemos também a parte vegana. Nós trouxemos aqui o Felipe Molon, falando sobre crudivorismo, né? Que é outra questão que nós abordamos durante o ano de 2017, que é o crudivorismo vegano, né? Porque o crudivorismo necessariamente não precisa ser vegano. Pode ser, por exemplo, comer peixe cru. Só que não é o caso, né? O Felipe nos trouxe essa parte do crudivorismo vegano aqui. O que é o crudivorismo? É a alimentação baseada em alimentos crus ou aquecido até 42 graus. Que acima disso os alimentos perdem os seus poderes de nutriente, perdem as enzimas e deixam de ser alimentos funcionais para o nosso organismo. Então, o cozimento, né, segundo a dieta crudívora, acaba com os nutrientes que existem nos alimentos, né? E ele esteve conversando conosco aqui sobre essa questão, que eu tento, né, mas é mais difícil de conseguir, né, alimentos crus, assim. Eu sei que nos Estados Unidos tem até supermercado já crudívoro. E em Porto Alegre tem um restaurante crudívoro maravilhoso, é o HAL. Então indico quem quer experimentar de uma forma bem gostosa a comida crudívora, que as pessoas acham que é só comer a in natura, né? In natura ali. O frugívoro até come assim mais in natura, mas o crudívoro ele consegue fazer preparações de germinações, de fermentações que não cozinham o alimento, mas que transformam ele de uma forma ou de outra, né? Então a alimentação crudívora nós trouxemos também, que eu acho que não sei se deve ser o futuro, não sei assim, sabe? Porque deveria, né? Deveria nós nos alimentarmos menos de coisas tão processadas. Processadas já digo, para chegar lá, primeiro também precisaria haver uma transformação no modo de produção. Também. Né? Porque também. Não adianta, tu não vais conseguir fazer uma alimentação crudívora de qualidade se tu comes um alimento abarrotado de veneno na sua essência, né? Ou um OGM, né? Sim, transgênico. Tem que ser um alimento que venha de uma produção orgânica, né? É uma transformação, né, muito grande da sociedade, né? Na realidade, é uma volta, não é? Há uma volta à primeira metade do século passado, quando ainda não havia o boom industrial e a industrialização, digamos assim. Processamento excessivo, né, até dos alimentos. Acho que até 1940, hoje a gente come, né? Química. Quem se alimenta de... Quem não come, por exemplo, não compra verdura e legume fresco, come veneno enlatado, né? Com a quantidade absurda, a quantidade de coisas que vem no alimento. E a transformação, né, que os alimentos sofreram, por exemplo, tantas pessoas com problemas de intolerância ao glúten, né? Meu caso. Que aí falam da farinha, olha, mas qual é o problema da farinha? Que todo mundo... Não, o trigo de antes não é o mesmo trigo que nós consumimos agora. Ele foi modificado para que tivesse uma... Não geneticamente, assim como alguns são feitos, mas de adaptação, de cruzamentos, não digo genéticos, né? Mas de cruzamento entre uma espécie e outra, mais resistente, que pudesse ser produzido em escala, né? Em grande escala, para se ter mais lucro. Então, o trigo que se comia, sei lá, na época de Jesus, vamos dizer assim, que era aquele pão ázimo, né? Pão ázimo, né? Sem fermento e com
o trigo macerado, né, e aquecido no sol, né? E os pães eram assados ao sol também. Ao sol, em cima de uma pedra, né? Assim. De lá para cá, o que aconteceu com o trigo para ver uma produção é uma coisa imensa, né? Então... Sim, e além desta transformação da semente, dos cruzamentos, etc., para que as sementes e as plantas se tornem mais fortes e produzam mais, também a maior parte do trigo plantado no mundo inteiro é transgênico. É transgênico. Né? Já tem o veneno embutido na semente. Na semente, exatamente. Tem o veneno e tem como é que chama? O agrotóxico para o veneno. As pessoas acham que geneticamente modificados para produzir, ele não sofre nenhuma interferência de veneno. Não, mas ele tem o agrotóxico próprio para ele, né? Exato. É uma mutação genética que é feita e, além disso, é adicionado veneno. Exatamente, para a resistência das pragas, né? Sim. Então, não há nada positivo nessa parte genética de produção em larga escala. E se nós voltássemos à metade do século passado, claro, a população aumentou bastante, né? Mas os hábitos errados e a maneira de se ver as coisas também foi longe demais. Por isso que está havendo esse retorno às coisas mais puras, Na né? realidade, foram demandas criadas, não é? Porque existe a possibilidade de toda a população ser alimentada de uma outra forma. É que é mais trabalhoso e não gera lucro. Não gera lucro. Eu acho que nem é mais trabalhoso, né, Fernanda? Porque se tu mais pegar... trabalhoso e não gera lucro. Se tu pegar o alimento que, em vez de ser processado, levado para o supermercado, para ele ser extremamente produzido, tu conseguisse plantá-lo, né, de uma maneira mais pura, com menos veneno e tudo, tu conseguiria alimentar melhor a população, né, do que... Com mais qualidade. Com mais qualidade, né? Menos doenças. Exatamente. Né? Mas né? é que a doença também gera lucro. É verdade. Né? É verdade. Então é toda uma cadeia, né, de geração de lucros. E quando a gente começa a pesquisar nisso, né, nós vamos vendo que uma coisa puxa a outra e é uma insanidade só o que acontece como eu digo, pelos bastidores, né? Você sabe que o vegano, ele não consome nada de origem animal, então ele tem uma suplementação da vitamina B12, que é encontrada apenas é uma bactéria encontrada na natureza. Se a gente comesse as coisas arrancadas do solo, nós não teríamos essa necessidade de suplementar B12. Mas como nós vivemos num mundo extremamente higienizado, esterilizado, acaba que não há essa suplementação. Sim. O gado que as pessoas comem, né, enfim, e leite, é suplementada B12, é colocada na carne, no alimento do gado, para que ele produza também, ele ingira a B12 e para não ficar doente, porque a carência de B12 gera uma série de doenças. E por trás disso, eu estava pesquisando, existe também uma indústria de não divulgar que carência de B12 dá uma série de outros sintomas que equivocadamente são atribuídos a outras doenças. E na verdade é uma carência de B12, como formigamentos, problemas na parte motora, esquecimento, tonturas, algumas coisas. Carência de B12 da população que consome produtos de origem animal também. Então, não é com os veganos, porque os veganos suplementam. Então, quando chega a algum vegano ter um sintoma, ele já sabe onde é que está a sua carência. E o resto da população não. Então, se entope de medicamento, porque é uma indústria, sim. A B12, eu compro 60 cápsulas, custa R$25, eu acho. Imagina, dá para um mês inteiro, ou 2 meses, dependendo, 60 cápsulas, 2 meses. E fica muito bem, suplementada, né? Então, tudo é uma indústria por trás, né? A perda de memória também é um sintoma de B12, né? Eu estou fazendo suplementação também. Que beleza. Dá uma diferença, né? Dá uma diferença muito grande, né? Sentindo, eu acho que está equilibrando, sentindo agora, algumas semanas. Demora um pouquinho, porque se for oral, né? A injetável é um pouquinho mais rápida, né? Mas a suplementação oral demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas muda muito. Até essa parte motora,
que é, eu acho que a primeira a nós notarmos a deficiência da B12 é na parte da locomoção, formigamento das mãos, né? Esse ato de fechar as mãos, de dores articulares, né? Não estou aqui falando que é a solução para tudo, mas nesse caso a gente está notando que a suplementação de B12 tem acabado com uma série de sintomas que poderiam ser atribuídos a outras doenças e que te fariam ingerir uma série de outras medicações muito mais prejudiciais do que uma simples vitamina B12, né? E aí do crudivorismo nós já fomos lá na B12, que é maravilhoso, faz parte também, né? Mas nós tivemos também aqui conosco a parte dos veículos de tração animal, que veio a vereadora Denise, a secretária Cristina Juliano e a Fátima Maier da coordenadoria falando sobre esse projeto que será implantado em Rio Grande com a extinção da tração animal. Sim. Né? Não trouxe dados, porque houve um cadastramento das pessoas que sobrevivem ou que vivem, né? Na verdade, sobreviver não, que vivem dessa prática, né? Com carroça, fazendo fretes, né? Outras nem tanto, não vivem disso, mas enfim, usam a carroça. Eu não trouxe dados, eu não tenho dados, mas eu sei que várias secretarias estão envolvidas para que, quando seja implementado, que esse PL, né, um projeto de lei que vai ser enviado para a Câmara de Vereadores, ele tenha um fechamento completo, em que essas pessoas que vivem da tração animal sejam encaminhadas para outros setores e tenham um outro modo de sobreviver. Então, ao envolvimento da Secretaria da Ação Social, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Mobilidade Urbana, e já estão me dizendo aqui que eu já estou ultrapassando. Não, ultrapassando isso, não, mas quase. Está na hora de te caçar a palavra. Não, são 11 horas. Claro que era te deixar concluir, mas como tu chamaste a conclusão, não ia te cortar no meio, que são 11h57, só estava te avisando que o nosso tempo está estourando, terminando. Tá bem, tá ótimo, né? Acho que falei bastante, né? Porque eu emendo e vou falando sem parar, né? Vai falando de carreirinha? E rápido, né? Às vezes eu tenho que estar me policiando, não falar tão rápido, que eu falo todos os assuntos em 5 minutos, e aí o resto do tempo fico... Mas, enfim, tem muito assunto realmente. Brincadeira tem em relação aos animais. Infelizmente, sempre tem assunto. E não são positivos. Essa é a questão. Se fosse trazer notícias positivas dos animais, né, seria uma maravilha, mas não é. Então, a gente tem que abordar esse tema e começar a conscientizar. Aqui o Paralelo sempre dando essa abertura, né? Acho que 4 anos já. Eu estou perdida no tempo, mas há 4... bastante tempo aqui o Paralelo dando essa abertura, né? Porque viu a necessidade de conscientizar e uma oportunidade única, né, para quem precisa dar voz aos animais. Verdade, 11h58. Vamos encerrando então o nosso Paralelo 30, né, que trabalha a questão dos direitos dos animais, com direito também, né, a sair um pouquinho assim para assuntos correlatos. Nós escolhemos uma música para encerramento, que é a Palavra Desordem, com Vitor Ramil. Ela é meio grandinha, não vamos conseguir tocá-la toda, né, mas vamos deixar rolar aí que puder. E esta tem... A Palavra Desordem não tem a ver com os animais aí, mas a gente fez o link com a atividade programadíssima praticamente em todo o Brasil, né, para o dia 24, de apoio ao presidente Lula, que está sendo injustamente acusado de algo que está escancarado, que não existe, né? Então é isso, agradecemos a todos e todas e desejamos uma excelente semana. Até amanhã. Ignorem noites de frio, rezem por amor, mandem o destino
destino começar. Rimem com furor